E aí, beleza? Eu sou o Júlio Augusto, mas também sou família do Olixadi Oyekala. Esse é um canal de resenha de livros, sempre com um olhar da sociologia e também da religião, porque eu sou macumbeiro e também sou sociólogo. Hoje nós vamos fazer a resenha do livro Candomblé e Umbanda, Caminhos para a Devoção Brasileira, do Wagner Gonçalves da Silva. Me acompanha. Quando você está conhecendo a Umbanda, conhecendo o Candomblé, ou simplesmente se depara com a macumba ou algum terreiro, provavelmente você deve fazer várias perguntas, tipo, o que eu vou usar, o que eu não vou usar, branco, guia, o que é um guia, o que é uma fio de contas. E às vezes você tem um livro de história para ler, às vezes você tem um livro de liturgia para te recomendar, às vezes não tem nenhum livro para contextualizar o que você precisa saber. E nesse mesmo canal eu já recomendei um livro ou outro, por exemplo. Eu já falei, um guia para iniciantes, você que não sabe nada, leia esse livro. Ou, um livro para você saber que existe mais de uma prática espiritual, leia esse livro. Mas veja, esses não são livros que você pode só simplesmente ler esse livro e pontos, acabou. Acabou. Por quê? Porque são livros sempre de introdução. Este é mais um livro de introdução, mas ele tem alguns detalhes que vale a pena você, que também já leu esses outros, também ler esse daqui. Por quê? Bom, antes de chegar aos finalmente desse livro, eu preciso dizer, o Wagner é quase como uma autoridade no assunto de antropologia religiosa no Brasil. Eu já conheço o Wagner de outros assuntos. Porque quando você se propõe a estudar ou ler ou pesquisar assunto antropológico brasileiro religioso, então, por exemplo, entender a cultura religiosa brasileira, comportamento, geografia, todas essas coisas, você esbarra em conteúdo do Wagner. O Wagner Gonçalves da Silva, ele é o professor residente do Departamento de Antropologia da USP. Então, ou seja, por si só, ele é uma autoridade no Departamento de Antropologia da USP. E também, ele foi responsável por muitos textos. Então, por exemplo, organizou a coleção Memórias Afro-Brasileiras do Selo Negro Edições e outras coisas. Então, você esbarra, vez ou outra, você esbarra algum texto dele. Ele... uma das maiores pesquisas sobre a divindade Exu é desse autor, por exemplo. Então, tecnicamente falando, muita gente tem muito respeito por ele pela sua representatividade no campo de pesquisa. Quando ele se propõe a escrever esse tipo de livro, ele é um excelente professor, porque ele consegue ser didático. E poucos livros se propõem a ser tão didáticos como esse. Por quê? Porque, além de ele explicar de forma histórica o surgimento da Umbanda e do Candomblé de forma simples para o leitor, para o neófito, ele também se propõe a explicar algumas questões geográficas expansionais, então tipo de migração, expansão da religião, algumas influências que tiveram. Então isso mostra um olhar antropológico do autor, e também ele reúne, além de fotos, mapas e plantas do terreiro. Então ele explica o que é uma camarinha e mostra a planta baixa do terreiro, mostra setas da Casa Branca, como é que funciona, etc, etc, etc. Então é tão rico de informação que contribui com tudo aquilo que você já leu nos outros livros. E aí agora você consegue também dar o próximo passo, inclusive fazer uma visita, e você já consegue saber de mais coisas. Você já não é mais
tão leigo assim. Tem só uma pequena outra coisa que, por exemplo, ele cita que a origem banto da Umbanda, mas ele não dá a mesma ênfase que ele deu para as outras questões que influenciaram a Umbanda. Então ele descreve a ele dá mais ênfase, explica contextos, mas no universo banto ele só menciona, entende? Ah, ele também cita sobre a expansão do candomblé da Bahia, que foi para São Paulo e para o Rio de Janeiro. Ele explica com detalhes a expansão que a Umbanda teve. Então ele dá uma ênfase na expansão da Umbanda. E ele cita também uma expansão no candomblé, mas ele não dá tantos detalhes do candomblé quanto ele dá na Umbanda. E principalmente porque... E depois ele menciona que o candomblé veio do Sudeste. Tá, mas eu acho que faltou... Foi só alguns detalhes. Mas que isso está presente, o fato de ele citar e colocar referências bibliográficas, é possível e passível que você busque isso em outras referências. Você continue essa trajetória de pesquisa. Mas assim, são vírgulas. O livro como introdução, excelente. É um livro muito bom mesmo, que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena ser lido, principalmente para quem está no começo, quem está na introdução, porque as referências bibliográficas, os níveis de detalhe, o cuidado, a organização metodológica e bibliográfica que o Wagner coloca é digna de nota, aplausos, admiração. Queria eu conseguir organizar uma linha narrativa de um trabalho como ele fez, sabe? É isso que mostra a grande diferença, o distanciamento que muitos têm, sabe? Eu principalmente tenho dele. Mas ele manda muito bem. E eu acho que ele é um cara muito didático e ele escreveu de um jeito bastante acessível para quem está começando e que pode ser o seu caso. Se você quiser ler esse livro, tá aqui na descrição o link da Amazon. Se você for comprar, compre pelo meu link. E também compre se você for comprar outros livros, pesquisar sobre outros livros do autor, inclusive sobre, como eu falei, ele tem a maior pesquisa sobre Exu e a mais primorosa, que eu também farei resenha sobre. Você compre pelo link da Amazon, que você vai conseguir acessar ela pelo link que está na descrição, e compre pelo meu link da Amazon, que daí eu consigo te... Parte do valor vem para mim e eu consigo te trazer outras resenhas em breve. Beleza? Valeu, até a próxima resenha.